tomamos por base desde as últimas 2 semanas, aquele texto de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3, que ali tem algumas perguntas, ou alguns conselhos muito interessantes, e também orientações que devem ser seguidas por todo cristão que almeja chegar no céu, tá certo? Ele diz lá: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis. Ele estava pedindo à igreja de Éfeso, aos irmãos que fazia a igreja de Éfeso: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Aí no verso 2 ele já começa a dizer como é que ele queria que os irmãos andassem: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E nessas 2 semanas, nós já tratamos aqui de como andar segundo a vocação que fomos chamados. Vimos alguma coisa sobre essa questão do andar com humildade, com toda a humildade, não é? Vimos também sobre a questão de andar com mansidão, e vimos também aquela questão de andar com paciência, com longanimidade e paciência. E aqui a gente verificou algumas questões sobre o quanto de pessoas que andam sem paciência esses dias. Ninguém tem paciência com ninguém, ninguém quer ter paciência com ninguém. Parece que a nossa geração está, de uma forma generalizada, estressada. Ninguém quer ter paciência com ninguém. Por qualquer coisinha, se torna explosiva, e daí termina se gerando um conflito, tá certo? E a gente aprendeu aqui que paciência, que mansidão, que amor são características marcantes que servem para discernir o verdadeiro crente. Se o crente ele não exerce humildade, se o crente não exerce paciência, se o crente não exerce mansidão, se o crente ele não pratica o amor, fica difícil para ganhar a credibilidade da sociedade, não é? Às vezes, irmãos, uma simples discussão de trânsito, não é? Já se perde, já tem gente de perder a vida por causa de uma discussão no trânsito. E tem aí uma gama de exemplos que poderíamos citar, vamos evitar por causa do tempo, que causa a perca da paciência, marido que perde a paciência com a mulher por causa de besteira, por causa de coisa tão simples, irmão. Tomei conhecimento de um marido que queria jogar a xícara na mulher porque o café estava fraco, irmão. Vontade de jogar o café na sua cara. Olha para aí. Cadê a paciência? Outro porque estava com pouco açúcar. Ô maivado, não tem o açucareiro lá? Bota mais uma colherzinha, que custa? Não é, irmão? Mas a paciência, o pavio está tão curto, a gente viu aqui, não foi falou de pavio curto aqui? O pavio está tão curto que o camarada não tem a capacidade de no açucareiro botar mais uma colherzinha, mexer e tomar
o café. Se esquece que a mulher tem filho, que a mulher tem casa, que a mulher tem outras atividades, não é? E por algum motivo ela falhou naquele quesito, mas a paciência ainda muito pequena, não deu. Pai com uma falta de paciência com os filhos, filhos sem nenhuma paciência com os pais, não é, irmãos? Mas irmã também, às vezes também você não tem muita paciência com a gente não, né, irmão? É assim, a faca que corta para lá e para cá, não é verdade? Mas é paciência, irmão. Então tudo isso a gente viu aqui, vimos também a questão de andar na verdade. Porque pense numa coisa, irmãos, feia, é o crente mentiroso. É dizer que vai e não vai. Ô meu irmão, se não dá para você ir, não diga que não dá. Eu vou. Na hora está lá o irmão esperando. Ele nem vai e nem dá satisfação. Mentiroso. Não é? A gente viu aqui a necessidade de andar na verdade para caracterizar o verdadeiro cristão. É triste, mas é uma realidade, viu? Já tem muitos lojistas por aí que não querem vender a crente, porque dizem que crentes são os piores clientes. Veja que coisa feia, irmão. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Então, a gente precisa rever isso aí, tá certo? Vimos isto e terminamos na semana passada sobre aquela questão de andar no Espírito, né? Quando o apóstolo São Paulo escreveu aos irmãos da Galácia e disse para eles: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O porquê da dificuldade de muita gente cumprir a concupiscência da carne é porque não está andando no espírito e sim na carne. Aí andando na carne fica mais fácil para cumprir os desejos da carne. Mas se anda no espírito, se o espírito está mais forte do que a carne, então a carne se subjugará ao espírito. Agora, meu irmão, se a carne estiver mais forte, paciência. Por isso que você precisa ter muito cuidado. Essa guerra é uma guerra constante da carne e do espírito. E a carne é um dos piores inimigos do homem, é a carne. Por quê, irmão? Porque para onde você vai, ela vai mais você. Não é, irmão? Se você vai deitar, deita com você. Se você levanta, levanta com você. Se você vai trabalhar com você. Se você vai para o colégio, vai também mais você. Onde você for, ela vai mais você. Ela não larga de você. Por isso, a necessidade de você alimentar muito mais o espírito, fortalecer o espírito, porque só assim, na hora que a carne reinar, você diz: se aquiete, procure seu lugar, sou crente. Não é assim? Sou crente. Se aquiete. Aqui quem manda é Jesus. E aí a gente vai vencendo, irmãos, porque nenhum de nós aqui estamos glorificados ainda não. Todos nós estamos sujeitos e sofremos tentações cotidianamente. Que a gente precisa é nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para resistir os embates carnais e sair vencedor. Tá certo? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra questão, que é andar em amor. Ouvi de um certo pregador
Ele disse que o amor é o cartão de identidade do cristão. Um cristão sem amor não pode se considerar cristão, porque é o amor que identifica um verdadeiro cristão. Como é que o cara é cristão e não ama? Né? Não pratica o amor, a caridade? Precisa sim. Certo? E para isso, em Mateus capítulo 22, bem perto daquele texto que a gente leu, a gente vai encontrar o Senhor Jesus conversando com os fariseus, 22, 34, falando sobre os grandes mandamentos. E os fariseus, ouvindo que Jesus havia emudecido os saduceus, eles se reuniram, e um deles, doutor da lei, se achando, né? Doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Aí no verso de número 39 ele diz assim: e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele fecha com o verso 40 dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aprendam que o amor é a maior e a mais importante virtude que o cristão deve ter. Viu? A Bíblia, ela nos informa que sem amor, escute isso que isso é muito sério, sem amor, tudo que a gente fizer será em vão. Misericórdia, irmão, e é. Eu vou provar pela Bíblia. Abra a Bíblia, no capítulo 13, a primeira carta a Coríntio. 1 de Coríntio, capítulo 13. Primeiro versículo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? Estão acompanhando aí, né? Acompanhe que é um estudo, é bom você abrir a Bíblia e acompanhar. Não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Escuta o 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse o quê? O que é que diz aí o finalzinho? Nada seria. Está vendo que não sou eu que estou querendo julgar ninguém aqui, né? Quem não tem sem amor, tudo que fizermos será em vão. Aí no verso 3 ele diz assim: e ainda, escute isso, é muito sério, que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o que, irmãos? Amor, nada disso me aproveitaria. Estão vendo que a coisa é muito séria? É mais séria do que a gente possa imaginar.
Então Jesus mostra que toda a vontade de Deus para a minha vida e para a sua se resume na palavra amor. Em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Toda a minha devoção, todo o meu amor, que ele chega a dizer com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ele diz assim. Aí, em primeiro lugar, temos que amar a Deus e em seguida amar o próximo. E tem muita gente, irmão, devendo nessa questão de amar o próximo. Tem gente que convive no mesmo ambiente a pulso, com vontade de esganar o outro. Falta de amor. Mas vamos para a Bíblia. Primeira carta de João. Lá tem algumas coisas bem interessantes para a gente aprender aqui sobre amor. Capítulo de número 4. A começar pelo verso de número 7. Ele vai dizer assim. A epígrafe do texto de Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a quem? A Deus. Aí o verso seguinte, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que você diz que ama, que conhece a Deus, e não pratica, não se esforça para praticar o amor? Não é? Aí no verso 9 ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que por ele vivamos. Ele continua: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo que não foi a gente, não é a gente que amamos, que temos amado a Deus, que tomamos a iniciativa de amar a Deus. Não fomos nós. Foi Ele que tomou a iniciativa de nos amar. E para provar isto, Ele manda Jesus para propiciar os nossos pecados. Eu acho lindo a expressão do apóstolo São Paulo que me veio à mente agora. 5:8 de Romanos, quando ele diz: Deus prova, olha, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando a gente era tudo bonzinho. Foi? Ah, muito bem. Então tem gente aqui lembrando a mim, me lembrando, que eu estou ficando velho, estou ficando esquecido. Não é tudo bonzinho não, é que Cristo prova o seu amor para conosco, não é? Quando Cristo morreu por nós, nós éramos o quê? Ainda pecador. E ele continua lá dizendo: talvez que pelo bom alguém se interessasse a morrer, mas ele não, ele morreu por quem não prestava, inclusive eu.
Veja o verso 11 ainda lá de João. Vamos lendo. Nunca mais a gente leu a Bíblia mesmo, né? Vamos ler aqui. Então, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu posso até não simpatizar com determinada pessoa, mas porque Deus me amou, eu vou me esforçar para simpatizar com ele, para simpatizar com ela. Porque é isso que João está dizendo aqui. Se Deus assim nos amou, nós devemos, é um dever, devemos amar uns aos outros. Escute, o 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor. Continuemos. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Vamos continuar. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Veja o risco que se corre quando a gente não ama o próximo. Corremos o risco de Deus não estar na gente. Porque é o que a palavra diz, né? Que Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus está nele ou nela. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Irmãos, é um desafio que Jesus colocou à nossa disposição. Amar o próximo. Esse é um dos grandes desafios colocado diante dos cristãos. E nós precisamos exercitar isto. Amor. Amor. É fácil? Não é. Porém, não é impossível. Porque Jesus não deixou nenhum mandamento que a gente não possa cumprir. Então você não pode dizer assim, é difícil demais amar aquele vizinho mala, né? Até parece que o senhor não conhece meu vizinho, até parece que o senhor não conhece aquele colega de trabalho, até parece que o senhor não conhece aquele colega da escola que me inferniza o tempo todo. Como é que eu devo amar uma pessoa dessa? Mas aí é um tal desafio. Foi para isso que Deus nos convocou, para a gente amar justamente essas peças ruins, irmão. Amar quem é bom para a gente é uma beleza, não é não? Eu te amo porque você me ama. Olha como é fácil. Não é não? É muito fácil a gente amar quem ama a gente. É uma beleza. Agora o desafio não é só para amar quem ama, é também para amar quem nos despreza, quem nos persegue, quem não vai com a cara da gente, quem fala mal da gente. Eita! É. Mas Deus nos dá capacidade. Fácil não é, mas Deus nos capacita a fazer assim. Se a gente quiser, a gente pede graça, Deus dá e a gente ama. E a gente ama, a gente cumpre com esta missão de amar. Deixa eu ir mais adiante aqui. Aí ele diz lá no verso 18:
No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aí escuta o que é que ele diz no verso de número 19: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Agora, irmão, o versículo chave é o 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é o quê? O que a Bíblia diz? Cuidado para não dizer que o irmão João disse lá que a gente que não ama é tudo mentiroso. É a Bíblia que está dizendo, viu? Não é? É a Bíblia que está dizendo? Ele está dizendo assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Parece que não é nada demais, mas é muito sério essa questão. Viu? Aí ele diz assim: pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? Ninguém aqui viu a Deus, não é? Aí se eu tenho dificuldade de amar um ser que eu convivo com ele, que eu me relaciono com ele na igreja, no conjunto, na campanha, na comissão, lá no banco, no trabalho, na escola, se eu tenho essa dificuldade de me relacionar com o ser que eu convivo com ele, como é que eu vou me relacionar com Deus que eu não vi, eu não vejo? É o que a palavra está dizendo. Como é? Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aí o verso 21 ele diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, que eu ia fazer papel de bobo. Quem aqui ama a Deus aqui? Todo mundo ama, não é? Todo mundo ia levantar a mão dizendo que ama a Deus. Agora, eu digo, agora ame também o seu irmão, se esforce para amar o seu irmão, não é? Se esforce para amar o seu irmão. No verso, aqui ainda em 1 João, no capítulo 3, e o verso 15, ele diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão, é o quê? Homicida. Vocês sabem o que é homicida, sabe? Eita, uma criança, irmão, respondeu: ah, peraí, que tira a vida do outro. Ô irmão, é um criminoso. Vai para o céu, vai? Se não se arrepender? Porque é isso que ele está dizendo aqui. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Deixa eu traduzir na minha linguagem aqui. E vós sabeis que o homicida vai para o inferno. É pesado? É. Mas traduzindo aqui, não tem vida eterna. Quem não tem vida eterna vai para onde, irmão? Porque a vida eterna só tem quem tem Jesus e quem vai para o céu. Quem perdoa, quem ama, quem é humilde, quem é manso, quem tem paciência. Né? Isso aqui. Teorias e sermões são coisas muito importantes, mas Deus está sempre esperando a prática do amor na vida da igreja. Era uma coisa que a gente não precisava pregar nem ensinar na igreja, era sobre a questão do amor. Mas, infelizmente, tem crentes rancorosos, tem crentes odiando o outro, tem crentes com vontade de matar o outro. Sangue de Jesus tem poder, vai lá, Jesus. Por causa de uma bobagem, irmão, por causa de besteira.
Gente incomodado com o outro porque o outro canta melhor do que ele. Gente incomodado com a outra porque a outra maestra é melhor do que ela. Faz um curso de maestra aí, meu. Né? Outro incomodado que o irmão dá uma palavra melhor do que ele. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor, que Deus abre as comportas do céu para você também. Agora não ora, irmão, não lê a Bíblia, não consagra, não prepara. Quando chega na igreja, fulano, eu vi como ele estava mostrado hoje, ó. O irmão cheio da graça de Deus, ministrando uma palavra, aí o camarada chega e diz, amostrado. Vale, vá se converter, meu irmão, vá. Você está precisando, né? Aceitar Jesus de novo, para acabar com essas picuinhas, né? Então, Deus está esperando da gente a prática do amor na igreja, amor para com os crentes antigos. Ô irmãos, como é bom a gente valorizar, né, os cabelos brancos daqueles que chegaram primeiro do que a gente. Mas tem tanta gente na igreja que já não valoriza mais os idosos, né? Onde a Bíblia diz que com o jovem está a força, mas com os velhos está a experiência. A Bíblia manda as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, mas tem muita mulher nova que não procura nenhuma orientação das mulheres mais velhas, vai buscar orientação muitas vezes com as coleguinhas da mesma idade dela, que não tem nenhum conselho para dar. Amor para com os novos crentes. Às vezes, irmão, a pessoa aceita Jesus na igreja e ninguém se preocupa com ele, com ela. Ele fica, o Deus dará. Se Deus não manifestar graça e misericórdia por aquela vida, ele volta rapidinho para o mundo. Porque ninguém demonstra amor, ninguém chega perto dele, ninguém chega perto dela, ninguém pergunta como ele está. Ninguém diz que vai passar na casa dele ou na casa dela. Olha, segunda tem doutrina, eu vou passar lá para a gente ir junto, viu, nega? Vou buscar você. Ninguém quer fazer sacrifício por ninguém não, irmão. Mas a gente precisa praticar o amor. E Deus está esperando isso da gente, para que a gente seja uma verdadeira comunidade cristã. A gente precisa praticar o amor. Amor para com os desviados. O irmão se afasta da igreja, parece que ele é o Satanás. Deixou a igreja, parece que virou o Satanás. Ninguém quer mais conversa com ele. Que é isso, irmão? Que falta de amor é essa? Precisamos nos preocupar com quem se afastou, irmão. E a razão de muitos deles demorarem tantos para retornar é porque a igreja fica de braço cruzado e diz assim, ele quiser que volte, ele sabe que ser crente é bom. Não, senhor, eu preciso me encontrar com ele, dar um abraço nele, eu preciso falar de Jesus para ele, dizer que a igreja está com saudade dele. Mas se falta amor, aí eu... Mas a prática do amor precisa estar também para com os desviados. A prática do amor também para com os não crentes. Falei aqui recentemente que tem gente que passa muito tempo morando perto de um não crente, mas não dá nem as horas a ele. Nem as horas, nem um bom dia. Nem uma boa tarde, nem uma boa noite quando sai para a igreja. Às vezes sai para a igreja de noite, os vizinhos estão sentados na porta tomando um ventinho. A gente passa, não dá nem as horas, irmão. Nem chama para a igreja, não dá as horas. Não dá uma boa noite, vai chamar para vir para a igreja? Falta de amor para com os não crentes. Deus nos chamou, irmãos, para ganhar essas vidas para Ele. Viu? Mas eu quero concluir para vocês dizendo que, além de andar no amor, Ele nos chamou para a gente andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: porque noutro tempo,
Éreis treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz significa renunciar todas as coisas que se relacionam com as trevas. Tem gente que aceitou a luz, está se esforçando para andar como filho da luz, porém não pode ver uma novidade que quer trazer para a igreja. Não pode ver uma moda lá fora que quer trazer para a igreja. Não pode ver um modelo de roupa aí que quer trazer para a igreja. Aos jovens não pode ver um modelo de corte de cabelo aí que quer trazer para a igreja. Meu irmão, meu filho, isso só combina lá com jogador de futebol. Para você não vai combinar não vai ficar feio. Vai ficar feio. Usa teu cabelo simplesinho, como um jovem crente, direitinho, e Deus será honrado na tua vida e tu serás muito mais abençoado. Tá certo? Então andar como filho da luz é renunciar todas as coisas que se relacionam com as trevas e com o pecado. É vivermos na sinceridade, na verdade, buscando sempre a perfeição na prática da vida cristã. E essa perfeição, ela vem somente através da palavra de Deus. Por isso, o nosso esforço, a nossa dedicação, para que os irmãos estejam sempre buscando os cultos de ensino. E eu termino com um versículo que está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, os versículos 16 e 17, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a grande dificuldade está nisto. Muita gente não quer mais ser corrigida. Muita gente não aprendeu nem a andar direito, já quer correr. E quando a gente vai pedir para ir mais devagar, se aborrece. Tenha paciência. Tenha paciência. A palavra de Deus, ela tem esse segredo. Ela serve para tudo isto que eu acabei de falar para você. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pela paciência. Espero que ninguém tenha ficado ofendido, porque o meu intuito foi orientar a você, pela palavra de Deus, a ser um crente melhor para a glória de Deus.